Bem, pessoal, bom dia. Então, dando continuidade à nossa introdução sobre alguns aspectos aí básicos dos processadores, nós estávamos falando que os processadores eles possuem um mecanismo chamado de interrupções, que é um mecanismo que permite os processadores pararem suas atividades para atenderem chamados de outros dispositivos, não é? Então, isso daí, essa parada pode ser tanto provocada por dispositivos de entrada e saída, como provocado por falhas no sistema, né, e outros mecanismos que obriguem o processador a parar o que está fazendo para atender uma chamada, né? Eu falei para vocês que essas interrupções, elas fazem com que os processos em execução, eles acabem sendo caracterizados em duas categorias. Processos que trabalham com longa rajada de CPU, né, como é na figura A, aqui, e processos com curtas rajadas de CPU e muita espera por entrada e saída. Então, os processos que têm longa rajada de CPU e pouca espera por entrada e saída, eles, é claro, que acabam tendo uma performance bem melhor. Tá? Então, eles passam muito mais tempo processando do que tempo esperando ou fazendo entrada e saída. Um exemplo que eu dei na aula passada foi, se você tiver um processo seu e a cada resultado parcial você faz um printf, né, você imprime um print do seu resultado na tela, você vai ter esse quadro da figura B aqui. Processa um pouco, e aí dispara um evento de entrada e saída, no caso um evento de saída, né, que é imprimir o resultado, e todo o sistema demora a fazer isso, então precisa disparar esse evento para a placa de vídeo, para a placa de vídeo pegar um dado que está na memória, que é o valor que vai ser impresso, a placa de vídeo joga isso na tela, depois a placa de vídeo avisa a CPU que foi concluída, aí a CPU vai colocar o seu processo de volta para executar, sendo que a gente não pode esquecer que o nosso processo está dentro de um ambiente, né, que é o sistema operacional. Então, existem vários outros processos no sistema operacional. Na hora que o seu processo, o que é que o sistema operacional faz, né? Uma das principais tarefas dele é manter uma alta performance no seu sistema, certo? Então, o que é que o sistema operacional faz? Na hora que o seu processo requisita uma entrada e saída, ele se torna inativo, certo? Então, ele não tem como avançar, porque você pediu o printf, e ele só pode avançar quando o printf terminar. Então, o que acontece? Quando o seu processo pede o printf, o sistema operacional tira o seu processo de execução e coloca ele numa fila de espera, tá? Essa fila de espera estão o seu processo e os outros processos em situações semelhantes, que estão esperando algum evento acontecer para eles poderem entrar em execução. Então, ele tira o seu processo de execução e coloca numa fila. O sistema operacional faz isso. Então, na hora que a placa de vídeo termina o processo do printf e avisa a CPU, terminei, não necessariamente a CPU vai colocar o seu processo para executar. A CPU vai acionar o sistema operacional e dizer, estou livre, me dê mais um processo para executar. O sistema operacional vai pegar um dos processos que estão na fila, tá? E vai colocar para executar. Não necessariamente é o seu. Se essa fila estiver muito longa, vários processos para serem atendidos, como o seu estava em execução e foi para a fila, é provável que ele vá para o fim da fila. Então, só depois de executar os outros processos é que o seu vai voltar. Então, isso faz com que o seu processo seja muito prejudicado com essa entrada e saída. Então, foi até um exemplo, mas em outra oportunidade a gente pode fazer isso. Eu posso trazer um programa que vocês podem fazer em casa, mas eu posso trazer aqui também. Um programa que fazendo vários cálculos, e a gente coloca o printf e calcula o tempo. E tira o printf e recalcula. Eu digo printf porque mas um print, né? Tá? Então, aí você vai ver como
esses eventos de entrada e saída prejudicam o desempenho do seu processo, certo? Prejudicam bastante. Isso é bem minimizado, porque hoje em dia, né, a gente tem vários núcleos, e aí a CPU coloca vários processos em execução, e aí ele coloca o seu processo numa fila de espera, mas aí, quando o seu processo volta, ele pode colocar num outro núcleo, certo? Para ganhar tempo e tal. Então, isso são artimanhas que o sistema operacional consegue fazer, e aí você ganha desempenho. É por isso também que naquele benchmark que vocês fizeram, é até um exercício aí para vocês também, se quiserem fazer. Se você tem numa máquina um dual boot, tá? Ou seja, você tem no mesmo computador o Windows e o Linux instalados, e você fizer aquele benchmark na hora que você iniciar o Windows, e depois fizer o benchmark na hora que você iniciar o Linux, você vai ver que os valores vão ser diferentes, certo? Então, a performance muda de acordo com o sistema operacional. Porque, justamente isso, o sistema operacional tem um papel predominante, muito importante na questão da gerência dos processos, que vai resultar no desempenho, certo? Como raramente você vai ter um caso onde você tem só o seu processo executando, você sempre tem vários outros, então o sistema operacional tem um papel importante nisso daí, tá certo? Então, fizer o benchmark em um computador com dois sistemas, o mesmo hardware, dois sistemas operacionais diferentes, você vai ter dois resultados diferentes, tá bom? Então, isso é uma coisa para vocês também terem em mente, tá? Então, o que acontece quando ocorre uma interrupção? Então, aqui nós estamos representando aqui memória, tá? Então, aqui tem um programa, o processo do usuário em execução está aqui, as instruções na memória principal sendo executadas, né? Uma após outra, de repente, na instrução I, ocorre uma interrupção, tá? Então, essa instrução I aqui podia ser o próprio print, né? Ou então, também pode ser uma interrupção de um evento externo. Então, por exemplo, a placa de rede está fazendo um download, está fazendo um processamento, quando ela termina de fazer o download, aí ela manda uma interrupção para a CPU, dizendo, olha, terminei e preciso transferir o resultado desse download da memória da placa de rede para a memória principal. E da memória principal depois, aí já não é a placa de rede que vai fazer, mas da memória principal isso virar um arquivo, né, no HD. Então, tem uma interrupção. Tá? Então, o seu programa ele é interrompido. Se isso acontecer, o seu programa é interrompido, aqui na instrução I, certo? Ele interrompe. O que acontece? Aí, eu falei para vocês que existe um outro hardware, né, dentro do processador, ligado ao processador, que é um hardware de controle de interrupção. Então, a CPU, a unidade de controle dentro da CPU, né, consulta esse controlador de interrupção, questionando se existe uma interrupção. Esse controlador diz que sim, retorna positivamente e manda de volta para a CPU, para a unidade de controle, o endereço onde está o código que vai tratar essa interrupção. Então, a CPU checa, existe interrupção? O controlador diz sim e devolve o endereço. Esse endereço, a unidade de controle coloca no contador de programas. Então, o que acontece? É um efeito de uma chamada de subprograma, certo? É como se fosse uma chamada de subprograma. Então, a execução está aqui na instrução I, ele salta para um outro endereço, que é o endereço desse tratador de interrupções. Aí, esse tratador de interrupção, ele é um código, então, se for um evento na placa de rede, é nesse código aqui que vão estar as instruções. Vá na placa de rede, pegue o dado, copie para um endereço de memória, todos os dados que estão lá na placa de rede, na memória. Depois, mande um evento para o HD copiar esse dado da memória em um determinado endereço, que vai ser o arquivo lá do download, e depois renomear aquele arquivo, dar um nome para aquele arquivo, e notificar, avisar o sistema operacional. Terminou, aí como
subprograma qualquer, aqui vai ter um return, né? Ou seja, retorne. Aí ele retorna e volta para a execução na instrução seguinte. Se aqui era um print, ele volta e continua a execução da instrução seguinte. Então, como eu disse, pode ser um print, mas pode ser um evento da placa de rede, pode ser um evento do HD, do som, do mouse. Então, o usuário vai e clica no mouse numa janela. Então, você está rodando um programa e ele vai lá e fecha uma janela. Aquilo gera interrupção. Porque o usuário foi e clicou no X. Aí, quando ele clicou ali, para execução, vai rodar a instrução que trata o mouse, o evento do mouse. Aí ele vê onde foi clicado, vê qual foi a janela e avisa o sistema operacional. O sistema operacional, o usuário clicou aqui. Aí o sistema operacional dispara o evento para o programa, que é o programa da janela que está aberta, aí o programa fecha a janela, porque você clicou no X. Fechou a janela, ele volta para o programa principal. Se você tivesse só um núcleo no seu computador, certo? Só um núcleo executando, tudo estaria sendo executado no mesmo núcleo. E aí o seu programa seria interrompido a cada clique de mouse, a cada tecla de atalho que você apertasse, cada evento que a placa de rede concluísse, baixou um arquivo, acessou um site, tudo isso interromperia o seu programa em execução, certo? Isso daí é minimizado porque quando existe um evento como esse, o próprio processador, ele trata de procurar o núcleo que está menos atarefado e joga a tarefa de rodar o tratador de interrupção em um núcleo menos atarefado. E aí você sente menos esse impacto, certo? Mas sente. Porque se você está com o seu computador, você tem 4 núcleos, você tem o seu programa rodando e vários outros processos em várias abas e tal, alguns programas vão ser afetados, certo? Talvez não seja aquele programa que você está acompanhando com a janela aberta e tal, que você está compilando, por exemplo, mas outros programas que estão em outras janelas vão sofrer. Né, o desempenho geral vai cair para atender essa interrupção, tá? É por isso que é tão importante, quando a gente vai trabalhar com problemas mais críticos e rodar um programa que é de importância, que você precisa compilar um programa grande, você escrever um código seu e você vai executar e você precisa de performance, você solta tudo, né? Então você deixa lá mouse, se você puder, desliga o Wi-Fi, tira o cabo de rede, por exemplo, né? E aí você roda e deixa ele, então você vai ter menos interrupções possível, tá? Aí você consegue um desempenho melhor, tá certo? E o contrário, né, também, se você colocar um programa para rodar e ficar no mouse, no teclado, mexendo, sabe, fazendo downloads em outros programas, isso vai prejudicar o desempenho do seu programa que está rodando lá no outro núcleo, tá certo? Deixa eu ver aqui se mais alguém entrou. Acho que eu recebi um bip aqui. Acho que não, né? Pronto, deixa eu só checar aqui. Beleza. Tá certo, pessoal? Então, assim, interrupções as interrupções são um mecanismo muito importante para o processador conseguir gerenciar tanto dispositivos. Ao mesmo tempo, ele pode prejudicar o desempenho. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então, outra forma da gente enxergar isso, né? Existe esse diagrama aqui. Vamos começar pela esquerda. O que seria de um computador se não tivesse interrupções, né? Se não tivesse interrupções, o que a gente teria era algo assim. Você tem um programa do usuário rodando sequencialmente aqui, ó, como fosse a linha do tempo, né? Na vertical. Então, ele está aqui, ó, numa primeira parte do programa, e aí existe uma função write. Sim, outro código que gera evento de entrada e saída é escrita e leitura. Escrita no HD, ou seja, escrever no arquivo, isso é uma entrada e saída, certo? Isso é lento. Ler de um arquivo, isso é lento também. Então, é uma outra dica, acho que agora alguém entrou, uma outra dica que fica é a gente ter cuidado em escrita e leitura em arquivo. É mais interessante você deixar todos sua estrutura de dados, né? Deixar tudo em memória, certo? Em memória principal. Aí, quando você conclui, aí você joga tudo no arquivo. Então, por exemplo, você tem um programa que faz cadastro de clientes. Então, é interessante que o seu programa tenha uma estrutura de dados.
um, uma lista, né? Uma coleção de objetos lá que são objetos do tipo clientes. Aí você cria aquilo e você vai adicionando os seus clientes naquela coleção. Então você tem, aí a sua memória vai inchando. De tempo em tempo, que pode ser, por exemplo, quando o usuário diz, eu quero sair do programa. Aí você, beleza, peraí, antes de sair do programa, você para tudo, joga no arquivo e aí depois você sai. Isso é uma forma de ganhar performance, tá? Entretanto, né, tem aquele problema que se no meio desse processo da execução do programa alguém desligar o computador, você perde tudo, né? A sua memória, a sua estrutura de dados está numa memória volátil, né? Então você perde tudo. Aí você tem que pesar, né? Prós e contra essa questão. Né? A outra opção é criar um novo cliente, você joga no arquivo. Né? Apagou um cliente, apaga do arquivo. E aí você fica com o arquivo o tempo todo atualizado, você não vai perder seus dados, mas o desempenho vai caindo, certo? Então, se você não tiver, veja só, se você não tiver interrupções, o que vai acontecer é esse quadro aqui na primeira coluna, né? O programa vai rodando, certo? E aí existe uma instrução que faz um pedido de escrita em um dispositivo de entrada e saída, pode ser o HD. Aí o que vai acontecer? O seu programa aqui, ele para de executar, certo? Ele para a execução dele, e aí vai para uma parte da memória que realiza mesmo a escrita, né? Então faz a escrita aqui, ó, tá? Depois faz a outra escrita, aí volta, e aí o seu programa continua. Então, nesse caso, um evento de escrita, um dispositivo de entrada e saída, funciona como uma chamada subprograma. Ele para, escreve e volta, certo? E lembrando que todo o processo de entrada e saída, ele tem duas partes aqui, a parte 4 e a parte 5. A parte 4 é pegar os dados realmente, preparar esses dados, mandar para o dispositivo e pedir, faça a escrita, que é o comando aqui de entrada e saída. Depois disso, é fazer uma finalização. Aí ele, eu fiz a escrita. Então ele vai pegar aqueles dependendo do que for o dispositivo, né? Então ele vai pegar códigos de confirmação, se a mensagem que retornou foi correta, porque ele pode mandar para o HD, e o HD diz, olha, o endereço está inválido, a área do HD que você está escrevendo, ela é protegida de outro usuário, você não tem privilégio para escrita. E aí ele vai olhar isso tudo, né? Vai checar o retorno que ele obteve do dispositivo e manda um código para o programa. Aí aqui no programa você checa, a escrita foi bem sucedida ou não. Se o código retornar aqui como não tem privilégio para escrita, aí vai botar um código e no seu software você vai dizer, caso o código seja tal, escreva a mensagem, você não tem privilégio, certo? Então, aí sim o programa vai continuar. Se houver uma segunda escrita, aqui embaixo, repete-se o processo. Então, é como se fosse uma chamada de subprograma, ele vem, escreve, prepara, executa a parte 4, que é o envio dos dados para o dispositivo trabalha, e depois o dispositivo prepara uma mensagem de retorno para o processo, certo? Se você tem entrada e saída, você tem uma forma um pouco mais dinâmica, tá? Que é o seguinte, o programa está aqui, do usuário, aí o programa vai executando, certo? E aí existe o write, a escrita. A escrita, o que é que acontece? Ele manda para o processo, ele vai como uma chamada subprograma mesmo, e aí ele executa a primeira parte, que é prepara os dados e manda para o dispositivo de entrada e saída. Só a parte 4. A parte 5 não é executada agora, certo? E aí volta, certo? Para a execução do processo. E o processo continua executando. Por que eu tiro a parte 5, né? Porque é o seguinte, esse dispositivo aqui de entrada e saída, esse processo pode ser lento. Porque esse comando aqui de I/O, que é realmente se comunicar com o dispositivo, né, mandar os dados, esperar que o dispositivo faça o trabalho e depois retorne, ele pode ser rápido, mas ele pode ser muito lento. Porque a gente não pode esquecer que esse dispositivo, ele tem que atender vários pedidos. Então, esse pedido aqui que o seu programa enviou, ele pode entrar numa fila. Então, se você tem um HD, imagine isso, você tem um HD, mas você tem 4 núcleos, e você tem vários processos sendo executados. Vários processos
solicita o HD, concorda? Então tem um processo fazendo download, tem um processo que está tocando uma música que está no HD, tem um processo que está rodando dados de um cliente, um banco de dados, está escrevendo, está lendo no HD, e o HD é um só. Você não tem vários HDs, você tem 4 núcleos, mas você não tem 4 HDs, né? Você tem um só. Então o que acontece? O próprio HD, como eu já falei em aulas anteriores, ele tem um processadorzinho dele e tem uma memóriazinha dele, interna, lá do HD. Por isso que tem HD que você compra, que é baratíssimo, e HD que é muito caro. Então, essa memória, o preço do HD, eu não estou falando da memória, o disco não, certo? Então, o HD, o preço do HD vai ser de acordo com o disco, o tamanho. Estou falando de disco, né? Porque ainda é o que mais se vende, mas estão se acabando, né? Os HDs magnéticos. Então, você tem o disco e a capacidade desse disco, aí isso influencia no preço. A qualidade dos equipamentos mecânicos e do motor e a velocidade com que você consegue rotacionar aquele disco, porque aí você vai acelerar mais o acesso. Dentro do disco, ou seja, paralelo ao disco, existe também uma memória, tipo uma memória RAM, certo? Nesse HD, e um processadorzinho para fazer o gerenciamento desse HD e conversar com o processador. Então, o tamanho dessa memória do tipo memória RAM, que é uma memória volátil, o tamanho dessa memória e a velocidade dessa memória e a velocidade desse processadorzinho vão influenciar também no preço desse HD, certo? Então, por que serve essa memóriazinha? Todo dispositivo precisa ter uma memóriazinha dessa, que é o que a gente chama de um buffer, né? É um buffer para justamente equacionar essa diferença de velocidade entre o HD e o processador. Então, o que acontece? Você tem 4 núcleos lá e os 4 núcleos acessando o HD. O HD só faz um acesso por vez, no disco mesmo. E aí o que acontece? Ele vai colocando os pedidos que os programas fazem, que é essa parte 4 aqui. A parte 4 o programa pega os parâmetros da chamada, né? Ele salva, ele coloca em memória, tá? E manda um pedido para o HD. Esse pedido aqui, ó, esse comando de I/O, é enviado para o HD e fica na fila do HD, tá? Então ele fica numa fila aqui no HD, ó. Quando é que o HD vai atender? A gente não consegue prever. Depende da carga que o HD está recebendo, né? Da quantidade de requisições. Por isso que essa primeira opção aqui da esquerda, ela é muito ruim, porque o programa pede uma escrita, prepara os dados, envia para o HD e o programa fica travado esperando o HD concluir. Eu estou falando de HD, que é um exemplo, mas é qualquer dispositivo, certo? De entrada e saída. Placa de rede vai ser a mesma coisa. Então ele fica esperando isso daí. Quando o dispositivo realiza e que prepara os dados finais, né, a mensagem de retorno e devolve, aí o programa continua. Se você tem interrupções, né, no seu processador, a coisa melhora um pouco. Por quê? Você prepara a escrita, que é a parte 4, dispara para o HD. Essa parte de preparar a escrita é rápida, porque é pegar os dados, o parâmetro que você solicitou, pega esse parâmetro, monta a mensagem de requisição e dispara para o dispositivo. Dispara para o dispositivo e volta para o programa e continua a execução dele, tá? E aí, o dispositivo vai tomar o tempo que ele precisar tomar, certo? Aí lá na frente, está executando aqui na segunda parte aqui do programa, lá na frente, o dispositivo conclui, né? A gente não sabe quanto tempo leva, mas vamos supor que foi aqui, na metade da segunda parte do programa. Ele conclui, aí o dispositivo envia uma interrupção. Olha, avise, né? Eu estou avisando, na verdade, estou avisando ao processador que eu concluí aquele pedido que foi mandado para mim. O processador pega o código do pedido e vincula esse processo. Esse pedido foi desse processo aqui. E aí, esse processo é interrompido aqui e esse processo vai buscar o código, né? Que na verdade é um código, o código é o endereço. Vai buscar o endereço para onde ele tem que saltar. Aí o processador devolve esse endereço, a execução é interrompida aqui,
pula para esse endereço da memória, e aqui ele executa esse código. Esse código é que tem a mensagem de retorno da conclusão da atividade. Então, estão entendendo mais ou menos como é que funciona? Então, ele quebra em duas partes o acesso ao dispositivo. Aí ele conclui e volta para a execução. E aí continua. Se ocorrer outra chamada ao dispositivo, aí repete-se o processo. Dispara o pedido, então ele pula para cá, o processo pula para essa parte da execução, executa o pedido, volta a executar. E aí, quando tiver concluído, ele é interrompido, volta para essa parte, coleta os resultados e volta, certo? Então, a execução fica mais dinâmica, tá certo? Então, o que pode ocorrer também, isso aqui, se o processo tiver uma característica que ele processa muito e escreve pouco, a gente vai ter esse caso daqui. Se você tiver um outro caso, que o processo, ele roda muito, e ele faz pouca chamada de dispositivo de entrada e saída, nesse caso aqui, ele rodou, né, chamou o dispositivo de entrada e saída, e foi interrompido, e logo depois ele executou outra vez, né? Aqui é um caso onde esse dispositivo de entrada e saída, ele é mais demorado, né? É um processamento de entrada e saída mais longo, tá? Então, o que acontece? O programa roda, faz um pedido, dispara para o dispositivo, volta e continua sua tarefa. De repente, ele não teve a resposta, certo? Da requisição anterior, e tem um novo pedido ao dispositivo. Aí não tem problema. Ele dispara um novo pedido ao dispositivo, certo? E continua a execução dele. De repente, né, aqui ele dispara o segundo pedido e recebe também a resposta do primeiro. Aí ele vai, pega a resposta do primeiro, volta, continua executando, daqui a pouco ele vem, pega a resposta do segundo pedido e devolve. Então, o que acontece? Os dispositivos de entrada e saída, eles têm que se tornado cada vez mais complexos, porque ele não só tem que atender o pedido de vários processos, mas um processo pode fazer vários pedidos. Então, o próprio dispositivo de entrada e saída tem que ter um mecanismo, certo? Para gerenciar vários pedidos do mesmo processo ou de processos diferentes. E aí é naquele mecanismo que eu estava falando para vocês. Ele vai colocando uma fila, certo? E vai atendendo e respondendo. O legal disso, o bom disso tudo, é que o processador, ele se ocupa muito pouco, não é? Então, imagine que o processador tivesse que, além de rodar os processos, perdão, imagine que o processador, ao invés de ele tivesse que rodar vários processos e, ao mesmo tempo, ter uma fila para cada dispositivo e ele ficasse acessando essas filas, checando quem fez pedido, quando tiver uma resposta de quem é esse pedido, quando der um erro, ele tem que checar qual foi o erro, o HD, o processo tentou acessar uma área do HD de um usuário que ele não tem permissão. Então, o processador tivesse que tomar conta disso tudo. Então, o processador estaria muito ocupado, ou então, a gente teria que criar processadores com uma lógica muito mais complexa do que eles têm hoje, só para eles controlarem esses dispositivos. Então, qual é a ideia alternativa? É que os dispositivos, eles sejam bem independentes. Então, os dispositivos têm as suas próprias memórias, eles têm um processador e eles têm uma unidadezinha de controle. Né? Porque essa unidade de controle, o que é que faz? Recebe um pedido, aí ele coloca um código nesse pedido, coloca na memória, uma fila, aí ele vai ter, aí pega esse processo, coloca numa fase esse pedido, coloca em fase de execução, os outros pedidos ele coloca em fase de espera. Quando o pedido é concluído, ele coloca numa outra área da memória, que é pedidos concluídos, aí envia interrupção para a CPU pede para copiar, aí ele transfere. Então, se você ficar olhando, imaginando a atuação de um dispositivo, você vai ver, poxa, esse dispositivo de entrada e saída, ele é um computadorzinho, né? Tem a memória, tem os pedidos que chegam,
aí ele pega os pedidos, tem que atender, tem que manter um fluxo, né? Fica girando. Novos pedidos vão chegando, ele põe na fila, aí ele vai colocando para execução, vai tirando da fila, são concluídos, ele coloca numa fila de saída, né? Porque vários pedidos podem ser concluídos, aí ele vai colocando os pedidos concluídos numa fila e vai avisando a CPU. Aí a CPU vai dizer, ó, me dê o resultado desse pedido. Aí ele envia e tira na memória de saída. Então são duas filas, né? Uma de entrada e uma de saída. Isso acontece para o HD, acontece para a placa de vídeo, acontece para a placa de rede, certo? Então todos os dispositivos, eles têm esse mecanismo. Aí voltando, é por isso que os preços também variam bastante. Não é você olhar uma placa de rede e dizer, essa placa de rede, ela é gigabit Ethernet, né? ou é Wi-Fi padrão G ou padrão A. Ah, então tá bom para mim. Ela é padrão A, então é suficiente para mim. Entretanto, tem toda essa característica. Qual a velocidade do processador, do microcontrolador dele? Qual é o tipo de memória e a velocidade da memória e o tamanho dessa memória nesse dispositivo, né? Então, isso ninguém olha, né? Mas aí acha que toda placa de rede é igual. Então, se você pegar um computador, monta ele, coloca um processador, né? E você começa a colocar, processador, vou colocar o Intel geração 5, mas eu vou colocar geração 5, o melhor modelo da série. Aí eu vou colocar agora uma placa de rede, mas eu vou colocar com muita memória e muito rápida. Um HD, vou colocar um HD com muita memória e muito rápido, certo? Aí você começa a colocar esses componentes, quando você somar tudo e for ver o preço, aí você vê um preço lá em cima. É por isso que qualquer fabricante que você for entrar e for pesquisar, você vai ver. Existe uma linha de computadores que ele chama Home, né? Ou seja, para usar em casa, com esses dispositivos todos mais simples e mais baratos, e uma linha profissional, que ele chama, né? Vai dar um nome bonito lá, que é uma linha onde os equipamentos devem ser de mais qualidade, e aí você vai ter preços maiores, certo? Então isso é importante a gente ter em mente. Bem, com isso, a ideia de a gente ter interrupções no processador faz com que o ciclo de execução do processo, tá? Ele se torne um pouquinho mais complexo, porque agora a gente tem um ciclo de execução, né? Vai buscar a instrução na memória, aí vai buscar os dados, aí você executa a operação que for ali, pega o resultado, salva na memória e acabou. Sendo que agora a gente tem uma nova etapa, que é o controle da interrupção, certo? Então é como se a gente precisasse acrescentar uma fase a mais, que é o que está aqui na figura. Então, o que é que mudou agora? Mudou que antes você fazia o quê? Carregava a próxima instrução, eu já falei isso, né, mas é bom sempre frisar que isso aqui é um modelo simplificado, didático, né? Mas hoje em dia a gente poderia dizer que carrega as próximas instruções, executa as próximas instruções, né? Sempre no plural, devido ao avanço dos nossos processadores. Depois disso, o que é que ele faz? Criou-se é necessário uma nova fase, que é executa uma instrução, um grupo de instruções, pula para uma outra fase, que é checar se tem interrupção. Então, aqui, procura por interrupção. Então, se tiver uma interrupção, essa procura por interrupção é uma consulta a um registrador que o processador faz. Se esse registrador tiver um valor diferente de zero, significa que tem interrupção lá. Aí ele pega a interrupção, né, nesse registrador e pega nesse registrador o endereço. Então, se tem uma interrupção, se não tem interrupção, é zero. Mas se tiver interrupção, ele tem um valor. E se tem esse valor, é o endereço. Então, ele pega esse endereço e usa esse endereço para carregar a próxima instrução. Então, daqui, ó, ele pula, certo? Com um novo endereço, e aí ele carrega a próxima instrução. Esse novo endereço é um salto para uma rotina, né, que ele tem que executar, onde essa rotina ele faz uma troca de contexto.
uma chamada a um subprograma, mas a melhor comparação seria, é mais semelhante a uma troca de processo que o sistema operacional faz. Porque quando você pula de subprograma, você pula, né, para um subprograma dentro do seu contexto. Ou seja, as suas variáveis estão dentro dos registradores, então você permanece. Dentro do subprograma, você permanece com as variáveis globais, não é isso? As variáveis locais ali daquele subprograma, elas permanecem. Quando você troca de processo, elas deixam de existir, concordam? Quando você está num programa, num processo sendo executado, e ele tem as variáveis globais dele, e as variáveis locais daquela área, e você troca de processo, ou seja, aquele processo sai da execução, entra um novo processo, entram novas e aquelas variáveis antigas deixam de ter acesso, né? O acesso é bloqueado. Então, interrupção é mais ou menos isso. É mais parecido com troca de processo do que subprograma. Então, aqui, ele pula, esse endereço aqui, que ele vai pular, é o endereço para fazer essa troca de processo. Então, o que é que ele vai fazer? Pega o seu processo que está em execução, para ele, salva tudo numa área diferente da memória, a memória cache, salva todos os registradores, o que vão ser as suas variáveis locais, globais, os apontadores que estão lá, ele salva tudo e coloca um novo processo para executar, que é o processo que vai executar a operação com o dispositivo, vai conversar com o dispositivo, certo? E aí ele roda tudo isso, quando der o return, aí ele vai voltar à execução do processo. Novamente, não há garantia que seja o seu processo que vai executar agora, né? Pode ter um outro processo no sistema operacional com maior prioridade que o seu, né? Porque o seu foi jogado por fim da fila, e ele pega esse outro processo e bota para executar, certo? Por isso que existe essa troca de contexto, ele tem que salvar o seu processo e colocar na memória, porque aí um outro processo vai entrar em cena, tá? Não necessariamente o seu. Uma outra coisa também interessante, para vocês saberem, isso aí é crítico, que é o seguinte, essa comunicação do processador com o dispositivo, do ponto de vista do processador, o processador não tem nenhum controle, não tem uma noção do que os dispositivos fazem, e nem de como é que eu faço para pedir para um HD, para copiar um dado, para salvar um dado no arquivo. O processador não tem essa noção, certo? Ou como é que eu faço para pegar um arquivo um dado que está na memória da placa de rede, que a placa de rede acabou de receber, como é que eu faço para salvar isso em um arquivo no HD? O processador não sabe fazer isso, tá certo? O processador não tem essa capacidade. O que é que o processador faz? Tá? Isso aqui é bem interessante a gente saber. O que é que o processador faz? O processador faz o seguinte, olha, o que é que o processador sabe fazer? Eu sei rodar programas. Se você me der um programa, eu rodo para você, tá certo? Então, o que é que acontece? Tem uma interrupção, o que é que você tem que dizer ao processador? Processador, quando tiver interrupção, você tem que saltar para esse endereço e rodar o que está aqui dentro, essa rotina. O que essa rotina faz, o processador não precisa saber. Vá para salte para essa rotina, execute ela, e quando der o return, volte para a rotina anterior e continue. Aí o processador sabe fazer. Bem, e quem é que vai, então, escrever essas rotinas? Essas rotinas, elas estão nos drivers, que a gente chama, né, dos dispositivos. Então, um fabricante de placa de rede, vamos falar de uma placa Wi-Fi, ele simplesmente não fabrica só a placa de rede Wi-Fi e coloca para vender. Porque se você pegar uma placa de rede Wi-Fi e colocar no seu computador, ele sozinha, ele não vai funcionar em nada. Você poderia abrir lá o seu computador, encaixar-se numa placa lá PCI, né? No slot PCI, ele não vai funcionar, certo? Zero, não funciona, não sai do canto. Tá? Por quê? Justamente por aquilo que eu estava dizendo. O processador não sabe lidar com os dispositivos. Tá? Tem que ter um software para isso. Aí, o que acontece? O fabricante de cada placa dessa, de cada dispositivo, ele fornece o dispositivo e ele escreve o driver. O que é o driver? É um software que, aí sim, quando se coloca no computador,
Aí, isso aí é feito através do sistema operacional. Tem que se configurar no sistema operacional para, se tiver interrupção relacionado a esse meu dispositivo aqui, o código que você tem que executar é esse. Certo? Aí o que o sistema operacional faz? Para agilizar a coisa, quando você dá o boot, né, quando você entra no computador, o que ele faz? Vai nos drivers dos dispositivos e roda códigos de todos os drivers, tá? Porque HD é muito lento, né? Como vocês sabem. Então, HD é muito lento. Então, ele copia isso, deixa na memória, porque se tiver uma interrupção, ele vai na memória e pega mais rápido do que se tivesse no HD. Então, ele vai copiando isso em memória e vai atualizando. Então, ele copiou na memória, aí qual é o endereço? Então, eu copiei na memória nesse endereço. Então, é esse endereço que ele coloca numa tabela de interrupções. Certo? Porque se tiver uma interrupção, aí o sistema operacional vai pegar esse endereço e vai jogar para a CPU. Olha, o endereço é esse. Aí a CPU pega esse endereço e roda aquela rotina. Certo? Existem trabalhos, estudos sobre isso, dizendo que se você tiver um problema no seu sistema e isso ocasionou um travamento, né, um mau funcionamento do seu computador, a maior probabilidade de causa disso daí chama-se drivers. Então, boa parte dos bugs de mau funcionamento do seu sistema estão nos drivers, certo? Porque aí vem, você pode até ser um cara entendido em computação e dizer o seguinte, quando eu vou comprar a minha placa de rede ou montar o meu computador, eu presto atenção na qualidade, na velocidade, tamanho de memória, eu observo toda essa especificação, mas você não olha o driver, né? Então, ninguém olha, né? Eu não olho, ninguém olha. Aí eu vou ver o meu driver, ver se ele tem qualidade. Essas empresas que fabricam dispositivos, que têm a intenção de fabricar dispositivos mais baratos possíveis, e fabricar em massa, aí, né, leia-se fabricantes chineses e tal, fabricam aquilo em grande quantidade e querem vender barato. Escrever software e testar software é muito caro. Tá? O teste de software representa aí mais ou menos 70% do custo. Tá? Para se fabricar para se desenvolver um software, 70% do custo é teste. E aí, ou seja, quanto menos você testa, mais barato sai o seu software. Sabe? Porque você termina mais rápido, e aí você consegue botar no mercado mais rápido, e aí você vende mais barato. Você gasta menos com a equipe, você não tem uma equipe de teste, você tem o menino lá que programa, você diz, vai menino, testa aí, vê se tá bom. Aí ele, tá bom, então vende, bota para produção, certo? E aí começa a ter esse efeito em cascata. As pessoas falam muito, né, costumam falar muito mal do Windows, o Windows trava, o Windows trava. Uma das causas é porque existem várias, né? Mas uma das causas é que, no caso do Windows, muita gente compra um PC e faz um Frankenstein, né? Começa a comprar as placas e começa a colocar, encaixar e baixa os drivers e instala tudo, e aí joga no Windows e diz, Windows, dê conta disso, né? Funcione bem para mim. E aí, claro, com tantos drivers de fabricantes diferentes, sem ter sido testados, e muitas vezes sem ter sido testados juntos, né? Começa um drive, dá conflito com o outro e tal, e aí você tem problemas. Né? Diferente quando você compra um computador de uma marca, você compra uma Dell, e aí você bota o Windows, e aí a Dell entende-se, né, que ela, sim, baixou os drivers, colocou numa máquina e rodou várias rotinas de teste, certo? Em cima daquele computador, daquela configuração, equipamentos que começaram a dar erro, eles entram em contato com o fabricante e digam, meu amigo, resolva o problema do seu driver, ou eu vou tirar dos meus computadores aqui a sua placa de rede e vou colocar do concorrente. Aí o fabricante rapidamente vai correr para depurar e resolver esses problemas do drivers. Aí você tem drivers cada vez melhores e um sistema cada vez mais estável. Então esse seu computador que você comprou de marca, todo fechadinho, vai travar e vai ter muito menos problemas do que um computador que você montar tipo Frankenstein, certo? Então uma das causas está aí, certo? Bem, aí uma outra
uma outra forma de observar, se você tiver um processo, né, e que tem esperas curtas por entrada e saída, né? Então, ou seja, ele faz pequenos acessos a dispositivos de entrada e saída. Se você não tiver interrupção, você vai ter isso aqui, ó, ele roda, que é uma outra forma de ver aquela figura. Você roda um pouco, aí para e dispara o pedido de entrada e saída. Você tem que esperar, ó, essa espera aqui, ó, você fica esperando o dispositivo fazer o trabalho dele e concluir, certo? Aí você continua, depois fica esperando de novo. Se você tem interrupções e as suas rajadas, suas operações de entrada e saída são curtinhas, são coisas simples, né? Uma pequena escrita, uma pequena leitura, você pode atingir isso daqui, você não espera. Ele roda um pouco, dispara um pedido de entrada e saída e volta. Aqui tem uma espera, mas é bem curta, certo? Então quase irrisória. E aí ele fica rodando, e aí quando o dispositivo fica pronto, é que avisa que está pronto, né? Então, com entrada e saída, ou desculpa, com interrupções, você consegue reduzir esse gap aqui, esses buracos aqui que ficam, certo? Bem, se você tiver, por outro lado, esperas longas por entrada e saída, aí não tem como você fugir, tá certo? Você vai ter, mesmo com interrupções, você vai ter o seu processamento, você dispara uma atividade de entrada e saída, o seu processo fica avançando, certo? Mas a espera, o dispositivo demora tanto que chega uma hora que você não consegue mais avançar. Tem uma variável sua lá que você faz uma leitura. E aí você pede uma leitura daquele valor no HD, aí continua fazendo outras coisas, mas chega uma hora que você precisa daquela variável, né? E aí aquela variável não está pronta, aí você tem que parar e esperar mesmo, né? Então isso aí não tem para onde fugir, tá? Mas aí com interrupções você ganha o desempenho, tá certo? Porque você vai minimizar essas esperas. Tem uma outra coisa que eu esqueci de comentar, que é o seguinte. Existe uma outra possibilidade aqui na figura que eu não mostrei, que é isso aqui, ó, interrupção desabilitada. Qual é a ideia aqui? A ideia existe um mecanismo que você pode, né, que o processador consegue, na verdade, vamos falar assim, que a gente consegue desabilitar as interrupções para você ganhar performance. Então, qual é a ideia? A ideia é o seguinte, você coloca o seu processador em uma situação onde você desabilita as interrupções e diz para ele assim, olha, eu não quero ser interrompido, tá? Porque eu estou numa tarefa muito crítica. E aí você coloca essa tarefa crítica para executar. Quando essa tarefa crítica terminar, aí você habilita a interrupção de novo. Pronto, agora, né, volta ao normal e aí você pode me interromper, tá? Durante esse momento em que a interrupção está desabilitada, os pedidos de interrupção continuam chegando no controlador de interrupções, né? Sendo que aí, como a interrupção está desabilitada, essas interrupções vão sendo colocadas em fila, na memóriazinha do controlador de interrupções, certo? E vai ficando lá, em fila. Quando você volta e habilita as interrupções, aí, quando voltar ao normal, que chegar aqui nessa fase, né, de checagem por interrupções, vai sendo retornado que existe interrupções, e aí ele vai atendendo aos pedidos de interrupções pendentes, tá certo? Essa possibilidade de desabilitar interrupções, elas são colocadas em privilégio de sistema operacional. Só um sistema operacional, em nível de privilégio, né, alto, ele consegue fazer isso. Por quê? Claro, porque senão você mesmo, se você pudesse fazer isso em linguagem de programação, você poderia travar o seu computador, né? Você entra lá, desabilita a interrupção. Se você desabilitar a interrupção e você colocar um loop infinito, pronto, o seu computador não sai mais daquele processo e ele vai ficar travado. Você não consegue fazer mais nada, control, deu nada, né? Fica totalmente travado. O sistema operacional fica inativo. Então, o sistema operacional usa isso para operações internas. Então, ele vai executar uma tarefa do SO, certo? Crítica para o SO, aí ele desabilita a interrupção,
executa aquela operação crítica e habilita a interrupção de novo, certo? E aí ele consegue ganhar desempenho nessas tarefas de background, né, que a gente não está enxergando, mas que são muito importantes, e aí ele vai dando vencimento a essas operações. Usa-se muito isso também em sistemas dedicados. Como eu já comentei aqui, né, com situações mais críticas, você coloca, por exemplo, um computador com um sistema Linux, e esse computador, você implementa um código que vai monitorar a rede elétrica da Energisa. Estou chutando aqui, né? E aí, queda de energia, caiu energia num poste, no outro ele vai detectar aquilo, vai receber um sinal, vai rodar um algoritmo para ver onde possivelmente foi aquele problema, e aquilo é um processo crítico. Então, o que você pode fazer? Você implementa o seu software, que ele é crítico para a Energisa, coloca no computador, e aí não adianta você dizer, olha, gente, não mexa nesse computador, não, aqui tem uma tarefa crítica, né? Não chegue lá e fique no teclado mexendo, no mouse, não minimize essa janela e vá no navegador ficar navegando, não faça isso não, né? Prejudica a nossa atividade. É mais fácil, né? E é mais recomendado você chegar nesse processo, rodar ele nível de privilégio alto e você desabilitar a interrupção. Certo? Você desabilita a interrupção e fica rodando. Enquanto ele tiver uma operação, as interrupções estão desabilitadas. Se você quiser interromper, desliga o computador. Aí quando você ligar de novo, aí ele entra no sistema operacional normal, e quando você botar esse processo para rodar novamente, ele vai desabilitar a interrupção e vai ficar rodando sozinho. E ele fica rodando sozinho e nem o sistema operacional roda. Entendeu? Só ele. Tá? A não ser que o seu processo chame. Então, se o seu processo quiser executar uma operação do sistema operacional, o seu processo tem que chamar o sistema operacional. Entendeu? Porque você desabilitou a interrupção. A não ser que você faça intercalado. Desabilita a interrupção, de repente acontece uma coisa, aí você habilita a interrupção de novo, faz uma tarefa, volta, desabilita de novo e fica nesse ciclo. Aí, se você desabilitar interrupções e a pessoa ficar mexendo no teclado, mexendo no mouse, nada vai acontecer. Certo? Pluga um cabo de rede para conectar na internet, nada vai acontecer. Certo? Vai ficar como se ele tivesse travado e só aquele processo em execução. Então, isso aí é recomendado quando você quer, né, o que a gente chama, desenvolver um sistema dedicado. Né? Então, é um computador com um sistema só dedicado para aquele problema. Tá certo? Então, o nosso ciclo, aquele nosso diagrama, ele ganha 2 etapas a mais. Então, depois que terminar a execução de cada instrução, né, uma instrução executor, então isso acontece em nível de instruções. Executa a instrução, ele checa. Essa checagem, como eu falei, é ler um registrador. Né, então, é muito rápida. Ele checa para ver se tem alguma interrupção. Se não tiver, ele volta e continua o seu trabalho de executar o programa. Então, a cada instrução, ele checa. Tá? Se tiver interrupção, aí, interrupção. Aí isso aqui já joga ele para um outro estado, que é o estado de, aí aqui dentro ele vai mudar o valor do endereço, né, da próxima instrução. Então ele vai lá em PC, né, o contador de programa, muda o contador de programa, e aí quando ele voltar para cá, que for calcular o endereço, para buscar a nova instrução e carregar a nova instrução, já é a instrução da troca de processo. Né, para tirar o seu processo de execução, vai começar agora, e colocar o processo do driver, né? Colocar o driver em execução, tá certo? Bem, se você tiver múltiplas interrupções, como assim múltiplas interrupções? É aquele que eu estava falando. O processador vai ter vários dispositivos e tem vários processos. Então, nada mais óbvio do que a gente ter um cenário com diversas interrupções chegando nos dispositivos. Então, que é o caso de múltiplas interrupções. Se você desabilitar o sistema operacional, desabilitar uma interrupção, ele vai ignorar todas as interrupções, como eu disse para vocês, e ele vai começar a enfileirar, né? A colocar em fila os pedidos pendentes. E aí, quando se retorna as interrupções, tem que ter algum mecanismo para definir, certo? Eu tenho uma fila com várias interrupções. Qual eu atendo? Vai ser por ordem de chegada,
ou eu vou definir prioridades? Então, geralmente, né, vamos dizer assim, quase sempre, usa-se um mecanismo de prioridades para atender aquelas interrupções que são mais críticas, né? E as demais vão sendo deixadas para trás. Então, se a gente tem múltiplas interrupções, a gente pode ter um mecanismo de tratamento de forma sequencial, ou seja, desabilitou interrupções e aí duas interrupções chegaram, a X e a Y. Se o processador trabalhar só com interrupções sequenciais, quando o programa do usuário retornar, ele vai primeiro executar a interrupção X, conclui toda, e aí volta para a execução, mas aí tem uma nova interrupção, aí não vai rodar o seu programa, ele pula para a interrupção Y, conclui e depois volta para o seu programa. Tá? Se você permitir múltiplas interrupções de forma mesclada, se isso for permitido, o que pode acontecer? O programa do usuário vai sendo executado, aí ele recebe, né, duas interrupções chegam, mas ele pula para a primeira interrupção, começa a executar, né, a interrupção X, e de repente chega uma interrupção Y. E essa Y tem mais prioridade do que a X. Então, o que ele faz? Como eu disse, o processador interpreta que essa instrução aqui, essa interrupção X aqui, é um processo. Né? Como eu disse, o processador não tem muita noção de que isso aqui é um HD, é um acesso a uma placa de vídeo, ele não sabe disso. O que ele sabe jogaram para mim um processo para eu executar, e eu estou executando. E é a rotina que trata a interrupção X. De repente, chega uma interrupção. Então, como isso aqui é um processo, eu paro esse processo e pulo para a interrupção Y. Certo? Isso aqui é importante porque você pode ter uma interrupção X muito demorada, muito lenta, né, muito trabalhosa, de baixa prioridade. E a interrupção Y, ela pode ser de uma prioridade muito alta. Então, prefere-se interromper a interrupção, né, X, atender a interrupção Y e depois retorna para X. Tá certo? Então, é isso que os processadores eles fazem hoje em dia. Como eu disse, as rotinas de tratamento de interrupção, elas são processos. Então, como se ele para o seu programa, roda um outro programa, depois ele volta para o seu programa e fica fazendo essa alternância. Reforçando que esses programas que ele roda são desenvolvidos por terceiros. Então, tenham muito cuidado com os drivers e tal, dispositivos que estão rodando no seu computador. Se você tiver problema crônico no seu computador de travamento, reiniciar, congelamento de janelas e tal, tente fazer um vínculo disso aos dispositivos de entrada e saída. Talvez você tenha drivers obsoletos, né? ou mal feitos mesmo. Acontece muito, você tem um driver de um dispositivo que você comprou, aquele driver está dando defeito, o fabricante comunica a Microsoft, ou a Dell, alguém, né, comunica ao fabricante da placa, eles criam uma nova versão atualizada do driver, mas você nem ficou sabendo e você nem baixou. Né? Você não fez atualização do driver. Aí você fica com uma versão antiga, com um bug já conhecido, já resolvido. Então, tem que estar sempre trabalhando com versões atuais do seu driver. Eu não comentei também, mas o que é muito comum é que os sistemas operacionais, quando você baixa e instala o sistema operacional no seu computador, ele já tem, né, já vem na instalação dele, na implementação dele, vários drivers de fabricantes conhecidos. Né? Então, é muito comum, você compra uma placa, vou falar de impressora é bem comum, né? Você compra uma impressora, uma marca HP. A HP tem parceria com a Microsoft e tal. Então, quando você compra uma impressora e você pluga na USB do seu computador, aí um aplicativo, né, um processo do Windows já conversa, já manda uma mensagem para aquela impressora, já pega a referência dela, na referência já linka com o driver, aí no driver ele já pega aquilo ali, aí ele faz uma consulta no site da HP
para checar se tem uma versão mais atualizada do driver. Aí muitas vezes sim, tem uma versão mais atualizada, aí ele baixa a nova versão, instala, e aí você fica com a versão mais atualizada, né? Então, o sistema operacional tem cuidado disso também para os usuários, né? Para reduzir esse problema. Mas se você pegar um dispositivo aí, Xing Ling, né? Que é essa marca conhecida que vocês devem usar muito, todo mundo usa, né? Um pouquinho de Xing Ling. Quando você pega uma placa dessa, Xing Ling, bota, e o driver tá antigo, ele não vai ter, certo? Todo esse suporte, não vai te dar todo esse suporte. E aí você acaba rodando drivers antigos e tal. E aí, quando você bota, encaixa a placa, instala e diz, instalação concluída, tá ok, você, ufa, graças a Deus, funcionou e você está satisfeito. Mas aí, com o tempo, isso pode gerar conflitos com outros processos e começa a dar travamento, certo? No seu computador. Então, atentem a isso, tá? Bem, vamos sair um pouquinho da questão de interrupções. Eu já falei para vocês sobre isso, mas um outro artifício que os processadores utilizam é chamado de pré-carregamento. Eu falei para vocês também que no ciclo de instruções, carregar instruções tem o nome de fetch. Na verdade, fetch é o nome que eles dão, porque é difícil traduzir isso, né? Fetch. Fetch é o nome que se dá de pegar uma coisa na memória e trazer, certo? E aí o fetch de instruções é buscar instruções na memória. Um artifício muito utilizado pelos processadores é chamado de pré-carregamento ou pré-fetch. Né? Se a gente vai usar em inglês, é um pre, né? Pre-fetch. Então, assim, qual é a ideia do pre-fetch? Antecipar o processo de buscar instruções e trazer as instruções antes de serem solicitadas pelos processos. Né? Que eu já andei conversando com vocês quando estava falando né, de funcionalidades que os processadores hoje em dia possuem. A ideia se ele está executando uma instrução, já tem esse conhecimento, né, já é óbvio que as próximas instruções possuem grande possibilidade de serem chamadas também. Então, quando chama-se uma instrução, ele aproveita e chama as próximas. Esse pré-carregamento, ele é uma unidade, dentro da unidade de controle, é uma unidade separada, assim, separada não, independente. É uma unidade independente que você pode estar rodando uma parte do código, mas ele está sempre buscando novas instruções. E aí ele vai ou buscando as próximas instruções que estão à frente. Se tiver um if-else, aí ele vai já buscar, ele vai buscar um pedaço do if, talvez um pedaço do else, talvez os dois pedaços, certo? E vai também sempre conversando, recebendo feedback de uma unidade que vai tentar fazer a previsão de desvio, que eu já falei para vocês, vai ficar tentando prever o que vai acontecer mais à frente, e baseado no resultado dessa predição, ele vai, na memória, buscar pedaços do código que estão à frente, né, que estão no futuro, que serão usados no futuro, certo? Então, isso faz com que haja haja um grande aumento na performance da execução das instruções. Né? Como eu falei para vocês, buscar dados e instruções na memória é muito lento, custa-se muito tempo. Tá? E aí ele vai se antecipando, principalmente para tirar da memória principal e jogar na memória cache. Tá? Outro artifício que os processadores usam muito é o chamado pipeline. Vocês devem ter visto pipeline em arquitetura de computadores 1. Aí aqui eu vou fazer uma revisão, porque eu sei que já faz, né, para muitos aí talvez faça tempo que tenha visto a arquitetura 1 e tenha visto o pipeline, e a gente vai entrar em detalhes no pipeline mais à frente, certo? Então a gente precisa recapitular isso. É extremamente importante e o ganho de desempenho com o pipeline é muito grande. Né? Então o benefício disso é muito grande, então a gente precisa
e as consequências também no pipeline para os programas que a gente escreve, né, o impacto do pipeline para o programa que a gente escreve é muito grande. Tá? Então, a gente precisa recapitular. Então, vamos supor que a gente tem um processador que executa instruções em 6 etapas. Tá? Naquele diagrama, né, que eu mostrei para vocês, imagina aí 6 etapas. Primeiro, carregar instruções, decodificar a instrução, calcular o endereço dos operandos, né, como assim? Então, se tiver some A com B, aí certo, mas A é um endereço, B é o outro endereço, e eu preciso fazer uns cálculos aí, né? Pegar onde é que esse endereço está na memória virtual, então eu tenho que deslocar, certo? Fazer uma soma, então tem que ter algumas operações aritméticas para serem feitas em cima desses endereços. Depois, ele calculou o endereço, então eu vou agora buscar, de fato, né, fazer uma requisição na memória para buscar esses dados. Se os dados estiverem na memória cache L1, a primeira cache, isso vai voltar muito rápido. Se estiver na cache L2, vai ser mais lento. Cache L3 ainda é mais lento, e se não tiver na cache L3, aí que vai ser lento mesmo, certo? Vai demorar demais. Depois ele executa a instrução propriamente dita, e ele salva o resultado. Aí, salvar o resultado, geralmente o que ele faz é escrever na cache L1, que é a cache que está ali mais perto, né? Ele já escreve ali na cache L1, certo? Bem, se você tiver, imagine só 2 estágios. Se você não tiver pipeline, o que você tem é isso aqui. A unidade de carregamento carrega uma instrução, decodifica ela, né? Ou seja, vai interpretar, vai classificar que tipo de instrução precisa de memória, acessar memória, não precisa acessar memória. O resultado é para salvar em memória ou salvar em registrador, precisa acionar um dispositivo de entrada e saída ou não. Dependendo dessa classificação, ele dispara para uma unidade de execução diferente. Então, né, pode ser operação com números inteiros, aí ele dispara para uma unidade de inteiros, ponto flutuante, ele dispara para ponto flutuante, por aí vai. E aí, baseado nisso, depois ele dispara para a execução. E aí executa, e aí ele volta e carrega a próxima instrução, e aí fica nesse processo, certo? Então, fica uma fase após a outra. Se você tem pipeline, o que é que você tem? Você pode imaginar que essas unidades, elas são independentes. Tá? Imagine 2 unidades. Agora, se a gente conseguir separar essas 2 unidades em unidade independente, o que é que significa? Significa que a unidade de carregamento vai ficar carregando instruções da memória, certo? Sem parar. Então, aqui tem um loop aqui, ó, né, interno. Então, ela pode carregar, espera um pouquinho, carrega a próxima, espera um pouco, carrega a próxima, e vai ficar trabalhando, mesmo que essa unidade da frente aqui não esteja trabalhando, certo? Essa unidade de execução aqui, ó, ela se torna totalmente isolada da unidade de carregamento. Então, a unidade de carregamento fica fazendo aquele prefetch que eu falei para vocês, então fica pegando instruções, trazendo mais instruções, e já decodificando elas, colocando numa fila, e aqui a unidade de execução não, ela vai recebendo instruções e vai executando, e não espera a unidade de carregamento. São independentes, certo? Então, se a gente olhasse na linha do tempo, a gente enxergaria 2 unidades trabalhando em paralelo. Então, essas 2, como são independentes, elas vão trabalhando em paralelo. É claro que para executar, essa unidade de execução precisa de uma instrução decodificada vindo da unidade de carregamento. Mas essa unidade de carregamento pode mandar em rajada, uma após a outra. E vai mandando, e esse aqui vai ficar executando. Se ela parar de mandar, se a unidade de carregamento parar de mandar novas instruções, a de execução vai ficar executando as que estão na fila, que chegaram antes. Então, elas ficam trabalhando, certo? Independente. Por que tem esse descarte aqui embaixo? Porque o prefetch pode trazer um bloco, por exemplo, o if, traz um bloco do if e começa a decodificar e, de repente, recebe uma mensagem, não, o condicional apontou, deu falso. Então, você tem que puxar o else. Aí ele descarta o bloco if que ele decodificou e começa a decodificar o bloco else, tá certo? E aí, né, vão trabalhando em paralelo. Se você tiver 2 unidades dessa em paralelo, você consegue fazer o pipeline.
Então, o pipeline nada mais é do que a gente pegar esse ciclo de execução, né? Carregar a instrução, decodificar, calcular o endereço dos operandos e tal, todas essas unidades aqui, e tentar fazer um componente fisicamente mesmo falando, chegar no processador e separar fisicamente em unidades independentes. Então, se eu pegar e ao invés de fazer um processador que é uma coisa só, onde a instrução passa e segue um fluxo, e eu tentar fazer isso, não, vou fazer o seguinte, vou fazer unidades independentes, tá? Se você separa em unidades independentes, cada unidade independente dessa faz o seu processamento e alimenta a próxima unidade, tá? Mas você tenta dar uma independência física mesmo, você separa em setores. Se você faz isso, ou seja, existe um investimento do fabricante e um custo nisso, mas aí o que acontece? Você tem um processador com pipeline. Então, se você pegar aqueles 6 estágios e quebrar no pipeline, a gente teria uma coisa assim, né? E aí eu vou usar as siglas que vem do inglês. Carrega a próxima instrução, que é o fetch, né, de instrução. Decodifica a instrução, que é o DI. Calcula os endereços dos operandos. Eu vou fazer de conta que não tem saltos condicionais, né? Aí eu carrego, ou seja, vou buscar na memória os dados dos operandos, executo a operação propriamente dita, e eu escrevo os resultados. Você manda para a memória cache, da memória cache manda para um registrador e tal. Né? Se tiver um salto aqui no meio, aí eu tenho que pular aqui nessa fase, atualizar o endereço do PC, tá? O PC, aí depois eu tenho que esvaziar o pipeline, né, que eu vou explicar o que é para vocês, porque eu vou saltar, certo? Esvazio o pipeline e aí continuo buscando as próximas instruções. Mas qual é a ideia? Eu tenho 6 estágios aqui, certo? FI, DI, CO, FO, EI e WO. Qual é a ideia? Transformar no processador essas unidades em unidades independentes. Para que isso? Por que isso? Porque vai chegar a primeira instrução aqui em FI. E aí essa instrução, ele carrega a instrução e passa a instrução para DI. DI vai decodificar essa instrução. Como elas são independentes, no mesmo momento em que essa unidade está decodificando a primeira instrução que chegou, essa unidade aqui não vai ficar parada. Ela já puxa a segunda instrução. Certo? Quando a primeira instrução chegar em CO, a segunda instrução é passada para DI. E FI pega a terceira instrução. Tá certo? E por aí vai. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma coisa assim. O tempo aqui, ó, está na linha horizontal, certo? Então, vamos enxergar como ciclos, né? Primeiro ciclo, segundo, terceiro, quarto, cinco, no tempo. Então, no primeiro ciclo, a primeira instrução, ela vai para FI. No segundo ciclo, FI concluiu, o FI concluiu a primeira instrução e essa primeira instrução vai para DI. E o FI vai pegar a instrução 2. Então, se a gente for olhar só FI, vamos só observar FI por enquanto. Então, FI, no primeiro momento, pega a primeira instrução, depois pega a segunda, pega a terceira, a instrução 3, instrução 4, instrução 5, instrução 6. Aí, se você for olhar DI, no tempo 2, DI vai pegar o resultado de FI, ou seja, vai pegar a primeira instrução. No próximo ciclo, DI pega a instrução 2. No próximo, ela pega a instrução 3. No próximo, pega a instrução 4. E por aí vai. E aí, olhando no tempo, se a gente for olhar as colunas dessa matriz, o que é que a gente vai ter? No tempo 1, só a unidade FI está trabalhando. O resto, as outras unidades estão ociosas. No tempo 2, nós temos a DI e a FI trabalhando. No tempo 3, nós temos CO, DI e FI trabalhando. Como temos 6 estágios, só no momento 6 aqui, ó, no ciclo 6, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades trabalhando. Tá? Então, a gente costuma dizer que aqui, nesse ciclo aqui, o pipeline está cheio. Se tem 6 estágios de pipeline, no sexto ciclo é que o pipeline vai estar cheio. Significa todas as unidades estão ocupadas, certo? Estão trabalhando, né, a pleno vapor. Aí aqui você tem um ganho de performance.
Por que você tem onde é que a instrução acaba? Né? Ela acaba quando termina o WO. Tá? Então, vamos observar. A instrução 1, se antes ela levava 6 ciclos para concluir, porque ela tinha que passar por 6 etapas, ela continua passando por 6 etapas. Então, antes do pipeline, a instrução 1, ela levava 6 ciclos. Depois do pipeline, continua levando 6 ciclos. Ela não ficou mais rápida. Concorda? Qual a diferença? A diferença é que, antes do pipeline, sem o pipeline, a instrução 1, ela passava, era um estágio único, então a instrução 1 levava 6 ciclos, e a instrução 2 ia começar no 7º ciclo, quando terminasse a primeira. Aqui não, aqui qual é a ideia? A ideia é, a instrução 1, ela leva 6 ciclos, mas no 7º ciclo, ó, eu já estou concluindo a instrução 2, no 8º ciclo, eu estou concluindo a 3, no 9º, estou concluindo a 4, e por aí vai. Então, Então, a partir daqui, ó, desse 6º ciclo, quando o pipeline está cheio, no momento que o pipeline enche, nós vamos ter agora uma instrução concluída a cada ciclo. A cada ciclo eu tenho um WO sendo finalizado. Ó. Então, eu tenho, depois do pipeline cheio, eu tenho uma instrução finalizada por ciclo. Tá? Então, é como a gente comparar, pegar o desempenho de um automóvel. Você pega um carro. Então, um carro, você consegue desenvolver uma velocidade muito boa, mas você leva tempo. Né? Então, imagine que o pipeline é como um carro, o processador é como um carro sendo desenvolvido. Então, ele começa lento, um estágio, 2, né? Como fosse a primeira marcha, né? Primeira marcha, segunda, terceira, quarta, quinta. Aí na 6ª marcha, supondo que o carro tenha 6 marchas, né? Na 6ª marcha, aí você está atingindo ali, você consegue atingir a velocidade, chegar perto da velocidade máxima. Certo? Então ali, na 6ª marcha, você numa estrada, numa rodovia limpa, aberta, sem interrupções, né? A palavra interrupção é boa, sem interrupções, aquele processador está na velocidade máxima, certo? Na velocidade máxima. Sem interrupções. Tá? Entretanto, existem interrupções, né? Que a gente já viu. Existem aquelas interrupções que nós falamos, e existem outras formas de interromper o pipeline. Uma delas é um salto condicional. Então, imagine lá que... Então, o salto condicional é como se tivesse um sinal vermelho. Então, você está lá na velocidade máxima, de repente, opa, parou no sinal vermelho, e aí tem, vai em frente ou dobra à direita. Né? Então, um if ou um else. Aí, vai tomar a decisão, certo? E aí, o que acontece? O pipeline, ele está aqui, ó, acelerando, né? Então, pega a instrução 1, vai avançando para a instrução 2, instrução 3, instrução 4, instrução 5, 6, 7, aqui, ó. Mas na hora que ele decodifica, veja só, que ele faz o fetch, decodifica a instrução 7 aqui, ó, instrução 6, carrega a instrução 7, o pipeline aqui na 6 está cheio, né? Vocês estão vendo aqui, ó, está cheio. Entretanto, na hora que ele executou a instrução 3, certo? Aqui na 3, ó, o if está aqui na 3, não está na 7. Então, por quê? Ele não sabia, ele fez um carregamento, trouxe da memória, decodificou, né, percebeu que aquilo é um salto, aí ele trouxe os endereços, né, para ser avaliado, os valores serem avaliados, aí na hora que ele calculou os endereços, trouxe o valor para fazer o teste do if, quando ele testou o if, ele viu que deu falso. Então ele achava que ia ser o if, que ia ser ia dar true, ou seja, ele achava que a próxima instrução seria a 4, que é a que vem depois do if. Aí o que aconteceu? Como ele achava que ia ser a instrução 4, ele já estava antes se antecipando. Então ele já tinha feito o FET, o DI, o CO e o FO da instrução 4. Além disso, já tinha avançado a instrução 5, a instrução 6 e a instrução 7. Tá certo? Mas quando ele executou aqui, o que é que percebeu? O resultado deu falso. E ele tem que saltar para a instrução 15. Então o que acontece? Aqui, ó, ele pula e tem que vir para a instrução 15. Ó. Então, qual o termo que a gente usa?
é que o pipeline teve que ser esvaziado, ou seja, essas unidades que já tinham avançado no processamento, no trabalho, tinham avançado com a instrução 4, 5, 6 e 7, esse avanço teve que ser apagado e vamos começar de novo. Então é como se tivesse o carro na velocidade máxima e como tem um if ali, deu else, aí você parou no sinal vermelho. Teve que parar. Se tivesse dado aqui tivesse dado true, é como se tivesse o semáforo, mas ele estava verde. Então o carro seguiu, certo? Não precisou reduzir velocidade. Né? Então ali o sinal é uma metáfora boa para o if else. Se der verde é porque é if. Certo? Se der vermelho, deu else. Aí ele vai ter que parar, aí, certo? Esvazia tudo, ou seja, volta para a primeira marcha, segunda marcha, terceira, quarta, quinta, sexta, para ele conseguir avançar de novo. Entenderam a ideia? A gente também pode enxergar o pipeline de forma vertical, um gráfico vertical. A gente, né, é uma forma de você enxergar. Às vezes, como, né, infelizmente, vocês não vão fazer prova, né, vocês ficam muito tristes com isso. Quando a gente faz prova, aí eu peço para vocês simularem o pipeline de um processador, aí no papel é melhor fazer uma matriz vertical do que uma matriz horizontal, né? Eu sei que vocês estão doidos para fazer prova, mas como não vai ter, mas aí vou passar uma tarefinha de casa para vocês brincarem com isso, mas aí em casa, né, vocês têm mais tempo e mais tranquilidade para fazer e revisar e tal. Mas vendo na vertical, o tempo ele fica na vertical, não é mais horizontal, o tempo está na vertical e os estágios estão nas colunas, né, na horizontal. Então, o que acontece? O tempo está avançando aqui, ó, e os estágios vão pegando a instrução 1. Eu gosto mais dessa notação, certo? Então, aqui o F1, o FI, né? Pega a instrução 1, depois 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, e aqui o DI vai pegando os outros, depois o CO, certo? Então, assim, como é uma folha, você consegue crescer a folha, né? De uma maneira mais organizada. E quando tem um salto, o que acontece é isso. Então, ele estava aqui executando a instrução 3, ó. Quando executou a instrução 3, o resultado foi falso, e aí ele teve que pular no oitavo ciclo, eu tive que pular para a instrução 15. E aí começar tudo de novo. Tá certo, pessoal? Então, uma outra forma interessante de observar. O que é que a gente ganha com o pipeline, né? Então, aqui tem um gráfico interessante de um exemplo que foi executado, onde aqui é o fator de aumento do desempenho. Tá? Então, aqui, 2 significa 2 vezes mais rápido do que a versão original, certo? Aí 4 vezes mais rápido, 6 vezes mais rápido e tal. E aí o que acontece? O que é que faz o pipeline ganhar desempenho? Número de instruções, certo? E quantidade de estágios, tá? Esse número de instruções aqui é número de instruções em sequência, tá? Sem interrupções, certo? Então, se você tiver um programa e que você tem pouquíssimas instruções sem interrupções, 4, por exemplo, aí a diferença entre 4, 9, 12 estágios é muito pouca, certo? Isso significa que o pipeline está ajudando muito pouco aqui, certo? Se você já começa a aumentar a quantidade de instruções seguidas, sem interrupções, você tem mais benefício. Até 128 aqui, que é o máximo, aí possuir 6, 9 ou 12 estágios faz muita diferença. Tá? Você pode atingir aqui até mais de 10 vezes mais rápido que a versão original, com 12 estágios, e com 6 estágios você está atingindo ali talvez 4 ou 5 vezes mais rápido. Né? Então a diferença é gritante, então vale a pena. Então o que é que a gente aprende aqui, né, o que é que fica como lição? Claro que muitos estágios, possuir muitos,
o processador ter muitos estágios, vale a pena, tá? Entretanto, só vai valer a pena, ou seja, o benefício está diretamente ligado à quantidade de instruções sem quebra que você possui no seu código, tá? Você não consegue, como programador, desenvolvedor, aumentar a quantidade de estágios no seu hardware, só se você trocar de arquitetura, né? Eu estou no processador aqui, eu quero mudar para um outro que tem mais estágios de pipeline. Mas você consegue mexer no seu código para você ter, certo? Você ter mais instruções seguidas sem quebras. E aí vamos conversar sobre isso. E aí, uma outra forma de enxergar isso é eu gerar 3 curvas diferentes. Como é que é uma curva de um programa com 10 instruções, ou uma interrupção a cada 10 instruções, o outro com uma interrupção a cada 20 instruções, e o outro com uma interrupção a cada 30 instruções. O que é que a gente percebe? É que a curva sim, e aqui é a quantidade de estágios, né? No eixo X. Se a gente fixa aqui, mas o perfil da curva você tem muito, tanto de uma como da outra, né? Você tem um aumento de desempenho pequeno no início, tá? Aí, de repente, você aumenta isso, depois você entra numa estagnação, tá? Então, o que a gente consegue? A gente não, como eu disse, a gente não consegue mexer na quantidade de estágios do processador, mas a gente consegue mexer nas instruções, né, no nosso código. E o que seria um código assim, com poucas interrupções? Né? Primeiro, eu estou falando a palavra interrupções, né? Então, óbvio, vamos tentar diminuir as interrupções ao processador. Como? Aí eu já comentei quando a gente falou de interrupções. Vamos ter menos eventos de entrada e saída possível, não é? Desativar dispositivos, ou na hora que estivermos trabalhando com processos críticos nossos, vamos desabilitar, desligar da rede, né? Tira as crianças da sala, né? Tira o teclado, acesso ao teclado, ou desabilita interrupções diretamente, tá? Desativa, né? Mata os outros processos que você não está usando, porque o seu processador, lembra que troca de processos é interrupção, né? Então você está rodando um processo, mas você tem vários processos também rodando. Então o SO tem a obrigação de parar o seu processo um pouquinho e colocar outro para executar. Isso é uma interrupção. Então o seu pipeline está lá na velocidade máxima, aí o SO diz, pare um pouquinho, porque o Chrome quer rodar também. Aí coloca o Chrome. Assim, mas eu tenho 4 núcleos, mas aí tem limite, né? Você tem 4 núcleos, você tem mais do que 4 processos, com certeza o seu processo lá vai sofrer influência. Sem contar que mais à frente nós vamos aprender como é que eu pego o meu processo e jogo ele para rodar nos 4 núcleos. Né? Pegar o meu for, né? que uma parte crítica do meu programa está dentro de um for, e eu pego uma parte do for, rodo em um núcleo, a outra parte no núcleo 2, outra no núcleo 3, outra no núcleo 4. Então, como é que eu pego o meu processo e eu uso o máximo de hardware que eu tenho no meu computador? Tá? E aí, se você faz isso e tem outros processos em execução, vai dar ruim. Né? Aí, outra forma que eu falei para vocês, if else. Se você tem vários blocos, né, e vários if else dentro do seu código, quanto mais difícil for para o hardware prever o resultado desse if else, mais difícil vai ser ele evitar que o seu pipeline quebre. Se ele conseguir adivinhar bem se vai dar if, vai dar else, e antecipar isso, fizer um prefetch da parte correta, ele já põe dentro do seu pipeline o bloco baseado no resultado da predição. E aí você não vai sofrer aquela parada, porque ele vai palpitar, vai achar que você vai para um lado e vai dar certo, ele vai para aquele lado e aí você vai conseguir avançar sem quebrar o seu pipeline. Aí você ganha desempenho, tá? Outra coisa que quebra desempenho, muitas vezes, o loop, né, porque você tem um while, por exemplo, e aí o seu código fica voltando, né? Fica voltando ali. Sendo que o loop, os compiladores já manjam disso, né? E já conseguem fazer artimanhas para acelerar isso daí.
sendo que tem limite, se você fizer loops grandes demais, com um bloco grande demais, ele não consegue colocar esse bloco todo no pipeline para ficar rodando, aí você vai ter quebra, certo? E existe também outra coisa interessante, que parâmetros de compilação, para você pegar alguns laços seus e pedir para ele desenrolar o laço. Né? Que é uma forma interessante que com certeza você ganha desempenho seria se você não usasse laço. Né? Imagina aí que loucura, né? Você pegasse lá, ao invés de pegar vai percorrer um array de 100 elementos, e você não quer quebrar o seu pipeline, você pega aquele seu código, copia e cola 100 vezes e muda o índice do array. Né? Aí você vai ter uma performance muito alta, sendo que você vai tirar zero em programação. Né? Quando você mandar o seu trabalho para o professor de programação, ele vai dizer, olha, volte para o P1, que você não aprendeu a programar. Né? Aí você vai dizer, não, é culpa do professor Alisson, que ele mandou eu fazer desse jeito. Não é por aí. Essa seria a forma boba, né? Vamos falar boba, de você fazer isso. A forma mais interessante é, você faz o seu for, faz o seu loop, e na hora de compilar, que é outra coisa que a gente tem que aprender a fazer, né? Saber compilar os nossos programas, você mudar a flag para dizer, desenrole o meu loop, certo? Aí o que ele vai fazer? Ele faz isso daí, isso que ele faz em assembly. Tá lá o código em Java, em C++, em Python, sei lá, e aí ele pega o seu código, e na hora que for gerar o assembly, ele desenrola o loop para você. Então, para quem lê o seu código, né, o professor de programação vai dar 10 para você, mas olha, ficou legal. E na hora de gerar o assembly fica gigante. Aí, claro, você perde porque memória fica cheia, né, seu programa ocupa muita memória, e aí é um trade-off, você tem que, né, é uma balança, você tem que decidir. Eu vou ganhar performance e vou perder memória. Tá? Mas se a sua arquitetura tem memória suficiente, você vê que cabe, e que o que está pesando agora é performance, aí você adota essa solução. A mesma coisa é com chamada subprograma. Chamadas subprogramas, subprogramas eles são feitos para economizar memória e melhorar a legibilidade do código. Ninguém criou subprograma para tornar o processo rápido. Pelo contrário, ele é muito lento. Quando você tem uma chamada subprograma, ele vai quebrar o seu pipeline, certo? E se tiver uma chamada de subprograma dentro de um if, aí lascou, né? Porque ele não vai conseguir prever o subprograma. O bom é isso, né? Porque o subprograma, a ferramenta de predição do processador já consegue antever que aquilo é uma chamada subprograma, e aí ele já vai no código do subprograma e já vai jogando no pipeline. Então, o que entra no pipeline já é o código do subprograma, então ele consegue minimizar. Mas se você tiver um subprograma dentro de um if, aí ferrou, né? Porque ele vai tentar prever, se ele prever errado, ele vai ter um prejuízo do if, que ele achava que era else, então ele vai quebrar o pipeline, ele começa a colocar as instruções, aí depois de um subprograma ele leva uma outra pancada, e aí perde desempenho de novo. Então existe também diretrizes parâmetros de compilação, que você compila e diz, desfaça os meus subprogramas. Aí o que ele vai fazer? Onde tiver a chamada do subprograma, ele vai copiar o código e vai colar ali, a código assembly, né? Pega o código assembly e cola ali. Chamou de novo, copia, cola. Chamou de novo, copia, cola. Aí o programa fica enorme, ocupa muita memória. Mas o seu pipeline vai rodar como se você tivesse, né, na Autobahn, na Alemanha, né? Uma pista larga e sem limite de velocidade. Né? Então aí você corre, certo? Corre solto, tá? Bem, então nós vamos parar por aqui, certo? Vou deixar aqui um tempo para vocês, para a gente discutir, tirar dúvidas, e aí, né, quem tiver perguntas e tal, certo? Eu vou parar de gravar aqui.